eu sou graduando no curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Juiz de Fora e sejam todos muito bem-vindos à quarta parte, última parte, do curso de Combate ao Desperdício de Energia nas Escolas. Nessa última parte, nós vamos abordar o tema de segurança nas instalações elétricas, que é um tema muito importante quando a gente lida com energia elétrica em si, né? Principalmente nas instalações. Bom, nós vamos começar esse conteúdo, né, esse último módulo, fazendo um panorama geral de como nós temos a energia, como a energia chega nas escolas, né, em nossas residências. A gente tem uma parte da responsabilidade da concessionária, certo? Que chega através de um medidor, que normalmente o pessoal chama de relógio, né, mas nós sabemos que é um medidor de energia elétrica. E a partir desse medidor, nós temos o quadro de distribuição, que é uma coisa muito fundamental quando a gente vai falar de segurança, porque a partir do quadro de distribuição, né, de circuitos, saem os circuitos elétricos que vão atender as nossas tomadas de energia. Então, tomadas de energia são realmente as tomadas que nós temos nas escolas, nas nossas residências, pontos de iluminação, circuitos onde nós vamos ligar chuveiros e outros equipamentos eletrônicos. A partir do quadro de distribuição, nós temos outros equipamentos também, porque no quadro de distribuição ficam eles, os nossos disjuntores, os nossos DRs, que são os dispositivos anti-choque, e o DPS. O DPS é um dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas, né? Para maior proteção, nós temos um disjuntor geral também, que ele isola o circuito que vem do medidor da concessionária do nosso quadro de distribuição. Ele é uma peça muito importante também quando nós estamos falando de proteção e segurança. Nós vamos entender um pouco melhor o que são os disjuntores, né? Os disjuntores eles são interruptores de circuito. Então, se você tem um disjuntor aberto, você vai ter o seu circuito sendo alimentado. E se você tem um disjuntor fechado, você isola, quer dizer que você desenergizou toda a sua instalação. Aqui nesse slide nós temos dois tipos de disjuntores, os disjuntores mais antigos, que seriam os NEMA, né? São esses disjuntores pretinhos, todo mundo já deve ter visto eles em algum momento. E nós temos os disjuntores mais novos, mais atuais, né? Com a tecnologia melhor, são os disjuntores DIN, esse seria um padrão novo. Nós temos aqui então também dois exemplos de como seria um quadro de distribuição, né? Então, olha só, esse quadro da direita, um quadro com disjuntores antigos e sem nenhum tipo de organização. Vocês podem ver. Vocês acham que realmente esse cara oferece alguma segurança? É complicado, né? Então, agora nós vamos ter que estudar um pouquinho, mas é pouca coisa, sobre o que seria um circuito elétrico. Um circuito elétrico, como vocês estão vendo acima, é a ligação, né? São circuitos de ligação do quadro de distribuição com as cargas. Essas podem ser tomadas de uso geral, tomadas para sala, quarto, no caso das escolas, as salas de aula, o refeitório, ou tomadas de uso específico, que são equipamentos que têm uma potência maior. Um chuveiro, um ar-condicionado, ou até mesmo, e com certeza, para a iluminação em geral. Os circuitos eles são compostos de fios, né, para poder passar a energia, passar tensão para os nossos equipamentos. Eles podem ser monofásicos, bifásicos ou trifásicos, sendo que eles são compostos por fase neutro e terra. A terra é o que todo mundo conhece como o aterramento. É onde a gente vai ter a nossa proteção em caso de um curto-circuito, em caso de uma descarga atmosférica, né? Cada circuito ele é separado da alimentação no quadro de distribuição por um disjuntor. E isso traz uma segurança muito maior. Como eu disse agora há pouco, os disjuntores eles são interruptores. Então eles servem para poder isolar os circuitos elétricos e para poder desligá-los caso a gente precise fazer uma manutenção. E além disso, se você tiver um curto-circuito, uma fuga de corrente ou um uso muito grande naquele circuito, o disjuntor ele é dimensionado para desarmar o circuito. Então ele não vai agir necessariamente se você desligar ele, ele vai ser desligado automaticamente caso ele passe uma corrente nele maior do que ele foi dimensionado. E isso é a importância de fazer projetos elétricos e dimensionamento de circuitos para oferecer uma maior proteção nesses casos. Falando um pouco agora sobre os circuitos sobrecarregados. Bom, nós já falei para vocês que os disjuntores eles servem para isso, né? Para poderem desarmar e desenergizar o circuito quando você tem uma sobrecarga, um curto-circuito. E é exatamente isso que a gente vai falar agora.
Quando o circuito ele fica sobrecarregado, a fiação se aquece e isso provoca um desperdício de energia, porque o fio aquece, então ele está dissipando energia. Essa energia ela vai ser registrada lá pelo medidor no início e ela entra na nossa conta. Então não é legal se a gente deixar isso acontecer, até por um fator de segurança também, porque depois de algum tempo o fio ele perde parte do isolamento dele e ele se torna quebradiço devido a esse aquecimento. Então a gente tem que evitar dimensionar circuitos e sobrecarregar os circuitos. Como que você sobrecarrega um circuito? Você pode usar várias extensões em uma mesma tomada, você pode usar os vários benjamins. Benjamin a gente conhece como T também, né? Que é aquele distribuidorzinho de 3 pinos, de 3 bocas, né? Digamos assim. Então seria interessante evitar fazer isso, para a gente evitar essas fugas de corrente, esse curto-circuito que poderia acontecer. Por mais que a gente tenha um disjuntor, isso vai trazer um risco, vai trazer um risco para as pessoas. Então, a gente tem que sempre se preocupar em usar fitas isolantes de boa qualidade, porque se for utilizado fitas de má qualidade, se não for feito uma emenda corretamente, essa fita ela vai perder suas propriedades, vai causar fugas de correntes, faíscas, pode gerar até explosões, dependendo do local que isso acontecer. E o acúmulo de todos esses problemas que eu citei, eles podem gerar um curto-circuito. O curto-circuito, além de faísca, ele gera energia, ele pode atingir as pessoas, vai causar um choque elétrico, pode levar até a óbito. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sempre que a gente notar qualquer defeito na nossa instalação, a gente precisa chamar um eletricista habilitado para isso, ok? E voltando a falar um pouco agora das seguranças, né, que é o tema do nosso módulo, antes da gente fazer qualquer alteração, manutenção, reparo, a gente precisa verificar se o disjuntor do circuito está desligado. Como eu já tinha falado, o disjuntor ele vai isolar esse circuito, então ele vai desenergizar. A gente só pode mexer nesse circuito com o disjuntor desligado. Existe aquela velha história que eletricista bom é eletricista que mexe com energia ligada. Não, isso não existe, tá, pessoal? Se vocês verem alguém fazendo qualquer tipo de reparo na rede elétrica e com o disjuntor ligado, interfiram, tá? Isso não pode acontecer. O risco de um acidente elétrico é muito grande, ok? As emendas elas devem ser muito bem feitas para evitar que os fios se aqueçam ou soltem, causando aqueles problemas que a gente viu no slide anterior. A gente não pode realizar emendas com fios, seções ou bitolos diferentes. Então você tem um fio de 6 milímetros. Você não pode fazer uma emenda num fio de 4 milímetros, porque aquele fio de 6 milímetros ele aguenta, ele suporta uma corrente muito maior do que o de 4 milímetros. Então, às vezes, você já tem um circuito dimensionado para trabalhar com 6 milímetros, e se você fizer uma emenda com de 4 milímetros, você vai estar sobrecarregando o fio de bitola menor. Então, a gente não pode fazer isso, ok? Manutenção elétrica deve ser feita sempre constantemente, de forma periódica. A instalação elétrica ela deve ser mantida em bom estado e a gente tem que sempre priorizar equipamentos de boa qualidade. Às vezes a gente tenta economizar um pouquinho, fazer um apertinho para poder sobrar um dinheiro ou alguma outra coisa, mas você compra um fio que às vezes ele não tem uma isolação boa. Esse fio ele vai se aquecer, vai gerar todos aqueles problemas que a gente já viu, vai gerar faíscas, vai gerar curtos-circuitos, eles vão envelhecer precocemente, você vai precisar comprar outros fios daqui a pouco. Então, não vale muito a pena fazer isso, é aquela economia que não é legal a gente fazer. A gente sabe que a gente não está economizando de certa forma, pelo contrário, a gente está se expondo a riscos e financeiramente também isso vai ser muito pior. Sempre que a gente for fazer uma instalação elétrica, evitar o contato dos fios com qualquer coisa metálica, então massas metálicas, estruturas metálicas, porque esses fios eles podem ficar desencapados, energizar essas superfícies. Existem uma gama de fenômenos elétricos que podem acontecer e também podem gerar acidentes. Eu lembro de uma história bacana, na minha escola, quando eu estudei ensino médio, tinha aqueles 3 mastros metálicos, né? E o mastro do meio, ele sempre dava choque. Às vezes a gente até brincava assim, eu falava, encosta ali. Olha, essa brincadeira totalmente errada, não pode fazer isso. E isso é porque passava uma fiação de iluminação por dentro do mastro. E o fio já não estava numa qualidade legal, provavelmente estava desencapado, energizava o mastro e o pessoal tomava choque mesmo. Era sempre assim, se encostar em um só tá tranquilo, agora encosta nos dois. Aí você fechava o circuito e realmente era muito perigoso. Naquela época a gente brincava disso, mas não é uma brincadeira saudável, ok? Então vamos falar então um pouco sobre fuga de corrente na instalação, certo? A fuga de corrente ela provoca o aumento de consumo e como eu já havia falado aqui, ela é provocada por emendas mal feitas, fios encapados e isolação envelhecida. Por estes e outros motivos,
fios desencapados ou muito velhos necessitam ser substituídos. Existem alguns métodos para a gente identificar se a gente tem fuga de corrente na nossa instalação. São métodos simples e podem ser feitos por qualquer pessoa, inclusive os funcionários da escola. Um desses passos consiste em a gente desligar todos os equipamentos e todos os disjuntores da tomada. Na verdade, todos os equipamentos da tomada e a iluminação. Então a gente vai desligar todas as iluminações, todos os equipamentos, desligar tudo da tomada. Nós vamos verificar se o medidor continua girando. Ok? Em caso alternativo, existe a fuga de corrente. Por que é importante a gente desligar os aparelhos e não os disjuntores? Porque se a gente desligar os disjuntores, os circuitos eles vão ser desenergizados. E se tiver alguma fuga de corrente naquele circuito, a gente não vai notar. Ok? Então, não podemos desligar os disjuntores, temos que manter os equipamentos desligados das tomadas. Os circuitos precisam estar energizados. Então, a partir do momento que a gente viu que o medidor continua girando, né, a gente constatou a fuga, a gente vai desligar a chave geral do nosso quadro de distribuição. Ok? Se o disco parar de girar, existe uma fuga de corrente na instalação e um eletricista deverá ser chamado. Se a gente desligar o medidor, o disjuntor geral do medidor, e ainda assim o relógio continuar girando, é porque provavelmente o problema está entre a concessionária e o nosso medidor. Então a gente precisa ligar para a concessionária. O que é a concessionária? A concessionária, no nosso caso aqui em Juiz de Fora, é a CEMIG. É a empresa que presta o serviço de energia elétrica para a gente. Ok? Nós somos consumidores da CEMIG. A CEMIG é a nossa concessionária. Tudo bem? Bom, dito isso, agora a gente vai falar como se proteger. Ok? Antes de ligar o equipamento na tomada, a gente tem que sempre verificar se o plug está em boas condições. Ora, o plug, ele é a tomada do equipamento, que todo mundo conhece vulgarmente como tomada, e é a tomada mesmo, é onde a gente liga na tomada de energia para a gente energizar o nosso equipamento. Então a gente precisa verificar se o plug metálico está em boas condições, não está queimado, não está enferrujado, se está tudo certinho, e a parte do isolamento, se o cabo de borracha ele tem algum fio aparente, se está desencapado, se tem algum problema. Porque quando você energizar essa tomada, você vai estar energizando o equipamento. Se ele não estiver em boas condições, isso pode levar a um risco de choque elétrico e pode ser letal até. Então a gente precisa ficar bem ligado com isso, ok? A gente sabe, na instalação elétrica podem ocorrer acidentes, seja por falha dos equipamentos, má qualidade da instalação, sobrecarga dos circuitos, como eu disse lá atrás, ou até mesmo negligência. Por isso, caso você precise, alguém sendo vítima de algum acidente, a gente tem que seguir sempre alguns passos, isso é muito importante, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar no slide aqui comigo. Não encoste na pessoa, ela ainda pode estar energizada e dessa forma você também será afetado pelo choque. Isso é muito importante, ok? Se você vê uma pessoa sofrendo algum acidente com a rede elétrica, não encoste nela, você também vai sofrer esse mesmo choque porque ela também está energizada, ok? Aí o que a gente deve fazer? A gente vai fazer o segundo passo agora. A gente vai procurar observar se ela ainda está em contato com alguma tomada, cabo ou parte do circuito. E vamos desligar o disjuntor geral da instalação o quanto antes para cessar essa descarga. Ah, Bruno, mas se eu ver um rapaz, um amigo que sofreu uma descarga, eu vou lá no disjuntor? Sim, seria o ideal. Mas, se você vê que ele está portando algum equipamento elétrico, você pode simplesmente desligar o equipamento da tomada. Ok? Você também vai desenergizar o equipamento que ele está segurando e aí ele vai parar de ser ele vai ser desenergizado. E aí você pode prestar os primeiros socorros, que vem o terceiro passo. Após essa manobra, a gente tem que entrar em contato com o serviço de emergência para fazer os primeiros socorros. A gente só pode fazer os primeiros socorros se a gente for habilitado a isso, tá ok, pessoal? Mas mesmo que você for uma pessoa habilitada a fazer os primeiros socorros, uma vítima de choque elétrico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar em contato com a emergência. Ok? Combinado? Bom, ok. Contato direto e indireto. Como eu disse, são várias as formas da gente sofrer um acidente. E isso pode ser por um contato direto, como vocês estão vendo aqui no slide. Olha lá a tomadinha, o plug que eu falei para vocês. Tá em boas condições? Não tá. Você vê que ele perdeu a isolação, ele perdeu o isolamento dele ali. E na hora de que a pessoa foi energizar ele na tomada, ela acabou tomando esse choque, ela foi energizada junto. Certo? Ou contato indireto também. Você pode ter um fio solto que está em contato com o equipamento. Naquele mesmo caso do mastro lá atrás. Se você encostar no equipamento que ele está energizado por uma falha na isolação de um cabo, você também vai sofrer uma descarga. Crianças, pessoal.
tomadas, muito perigoso. Enfiar objetos metálicos, pontiagudos, dependendo das tomadas, aquelas mais antigas a dedo. A gente precisa evitar isso. Campanhas educativas, seja com protetores de tomada, como a gente vai ser a seguir, né? Então agora a gente tem algumas diquinhas de segurança. Nós precisamos, então, ensinar as nossas crianças a não colocar os dedos em quaisquer objetos dentro das tomadas. Para isso, existem protetores de plástico. Eu tenho 3 crianças pequenas aqui dentro de casa. Eu tenho protetores de plástico nas tomadas justamente para não acontecer isso. Nas escolas, principalmente se a gente tiver as séries iniciais, né, maternal, primeira série, segunda série, é uma boa escolha quando a gente tiver tomadas baixas para poder instalar esses protetores, né? Preferências, tomadas médias ou altas, como eu mesmo disse, porque aí você não tem a tomada baixa. Então, se você tem crianças muito pequenininhas, você tira um pouco desse risco, mas ainda assim você pode manter os protetores de plástico. Evitar manusear equipamentos elétricos descalço, como no caso da geladeira do slide anterior. Vou colocar aqui de novo para vocês. Ó. Vocês podem ver, essa mulher da nossa foto ela está descalço. E por que descalço? O chinelo ou um calçado, normalmente de borracha, ele oferece um certo isolamento, certo? Agora, quando você está descalço, você já está fechando o curto-circuito, porque você está servindo de fio. Então, por isso que a gente tem que sempre evitar, ok? Fazer esse tipo de manobra, digamos assim, manusear equipamentos que podem ser diretos ou indiretamente energizados. Continuando, então, cuidado dobrado com bombas de água e outros equipamentos de alta potência. Normalmente são alimentados por 220 e podem causar choques severos. Eu coloquei aqui bombas de água, que é um equipamento que normalmente você pode ter nas escolas, né? Tem-se muito. Chuveiros também pode ter, mas é um pouco menos normal. É mais comum que a gente tenha equipamentos de ar-condicionado, bombas de água. Esses equipamentos, eles consomem uma energia maior, eles são feitos para trabalhar numa potência maior. Então, normalmente a tensão é maior e a gente tem que ter cuidado dobrado com esses equipamentos, tomar bastante cuidado com a instalação, porque realmente em caso de acidente pode ser um acidente muito complicado, ok? Extensões de cabos e aparelhos devem estar sempre em boas condições, não devemos passar os fios debaixo de tapetes ou pelo chão desprotegidos, até mesmo pela facilidade do contato, né? E manter sempre em boas condições é aquilo que eu estou dizendo desde lá do começo, para evitar todo tipo de acidente. A gente deve desligar os aparelhos corretamente usando a tecla ou o botão de ligar e desligar. Tá? Nunca puxar a tomada pelo fio, porque isso também pode causar uma interrupção da corrente e gerar alguma estática, gerar algum problema para a gente. Inclusive, não é recomendado até pelos fabricantes dos aparelhos a gente fazer esse tipo de manobra. Tudo bem? Então fica essa dica aqui para vocês também. Não ligar a vários aparelhos em uma só tomada. Como eu tinha dito lá no começo, isso gera aquecimento. A tomada ela é dimensionada para suportar um aparelho, ou às vezes um circuito, ele é dimensionado para suportar uma determinada potência. Então os fios eles já estão ali sabendo que eles suportam uma certa corrente. Se a gente liga 3, 4 aparelhos em uma mesma tomada, esse fio que está ali ele pode não ser suficiente. Isso vai gerar todos aqueles acontecimentos que a gente viu lá atrás. Aquecimento, vai desgastar o fio, com o tempo ele vai perder o isolamento e você vai ter uma fuga de corrente ou até mesmo um curto-circuito. Ok? Isso vai prejudicar muito a nossa instalação. Ok, então vamos continuar com mais algumas dicas de segurança. Ok? Torradeiras, sanduicheiras, a gente tem aquela velha mania de sempre que vai retirar, raspar com uma faquinha, com garfo, para poder ajudar a desgrudar, né? Antes de fazer isso, desligue na tomada, desligue, ok? Porque você está manuseando um equipamento que ele está energizado e você está fazendo isso com um objeto metálico. Se esse equipamento tiver algum problema interno, esse objeto metálico, um garfo, uma faca, ele vai servir de condutor e pode dar um choque elétrico também, ok? Então vamos evitar, desligou antes de mexer. Se estiver manuseando qualquer outro eletrodoméstico e ele começar a fazer barulhos estranhos, soltar faísca, desligue imediatamente, leva para assistência técnica, ok? Providencie o conserto e priorizar, levar apenas em autorizadas e pessoas de confiança. A gente tem certeza que o reparo foi efetuado. Eu sei que parece até um pouco incomum, mas acontece, tá, gente? Nunca bloquear as chaves dos disjuntores ou substituir os fusíveis por arame, moeda, papel de cigarro, etc. É complicado, mas acontece. Se o disjuntor está desarmando,
é porque está passando uma corrente maior do que deveria estar passando por ele. Então, no caso das pessoas leigas ou que não conhecem realmente, o que elas fazem? Elas falam: o disjuntor desarmou, liga de novo. Ah, o disjuntor desarmou, liga de novo. Ah, esse disjuntor está desarmando demais. Em vez de fazer a troca, procurar saber o porquê que está acontecendo, às vezes as pessoas simplesmente prendem o disjuntor. Então, eu já trabalhei como eletricista, eu já vi inclusive pessoas que amarram um arame no disjuntor para ele não cair. E o que isso acontece? O disjuntor está desarmando porque tem um problema. E se você não deixa ele desarmar esse problema, ele vai se agravar. Essa corrente maior vai continuar passando, vai deteriorar o fio e vai causar tudo aquilo que a gente viu anteriormente. Ok? Então não vamos fazer isso. Combinado? Antenas. Sempre instaladas de maneira que não toquem ou nada e não caem sobre os fios da rede elétrica. Ok? Ferros de construção, trilho de cortina, escada e outros objetos metálicos também representam perigo e devem ser movimentados longe dos fios elétricos, por motivos óbvios, como eu disse aqui para vocês. Todos esses ferros, tudo isso, todos esses objetos metálicos, eles vão conduzir, ok, a corrente, eles vão ser energizados e vão conduzir uma corrente no caso de um eventual choque elétrico. Isso vai causar um acidente. Em especial se vocês estiverem em altura, tomar muito cuidado, porque o choque elétrico, quando você está trabalhando em altura, ele é o dobro de perigoso, porque você vai ficar incapacitado devido ao choque e pode sofrer uma queda, que às vezes pode ser fatal, ok? Então, ferramentas elétricas, para finalizar essa parte, requerem cuidados especiais. Procurar sempre um profissional habilitado, tá, pessoal? Reparos simples, fazendo todas aquelas dicas que eu disse, desenergizar os circuitos, ligando o disjuntor, até podem ser feitos, mas dependendo do reparo, chamar um profissional habilitado, que é mais seguro. Outros pontos importantes nós devemos citar aqui também para poder finalizar a nossa apresentação sobre segurança. Toda instalação elétrica ela deve ser projetada e executada de modo que seja possível prevenir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico e todos os outros tipos de acidentes. Então, é muito importante que a gente tenha um projeto elétrico, certo? E sempre que a gente tiver algum projeto, ou tiver uma execução, tiver uma obra, a gente precisa ter profissionais habilitados para isso. Isso vai prevenir no futuro, com muitas chances, acidentes. Então a gente vai ter pouquíssimas chances de acontecer acidentes se isso for feito. Ok? Para isso a gente precisa ter proteção contra risco de contato, que são o quê? Isolamento e aterramento. Certo? Seria muito interessante se todas as nossas residências, escolas tivessem. Iria ajudar demais na segurança. Proteção contra risco de incêndio e explosão. Como eu disse, um curto-circuito, dependendo do local onde ele acontece, ele pode gerar faísca, vai gerar um calor, vai gerar uma explosão e pode se alastrar, pode, se tiver perto de um gás, um encanamento, alguma coisa de gás, pode ser fatal. Ok? Qualquer componente, equipamento de uma instalação deve ser instalado segundo recomendações do fabricante e normas específicas. Essa orientação é mais para os profissionais habilitados, mas ela deve ser seguida. Até mesmo quando você vai ligar um equipamento na tomada, é interessante você observar as especificações daquele equipamento, se você está ligando ele na tensão correta, ok? Se a tomada que ele está exigindo está sendo correta. Então, hoje em dia, a gente tem muitas as air fryers, né? Micro-ondas, que tem aquelas tomadas grossas, aquelas tomadas de 20 amperes. Ora, se um equipamento solicita uma tomada de 20 amperes, é porque ele precisa de uma corrente alta para funcionar. Se você tem na sua casa um circuito com uma tomada de 10 amperes, você não pode fazer ligação desse equipamento nessa tomada. O cabeamento, a fiação, ela não é preparada para isso. Isso vai causar aquilo que eu estou falando desde o começo. Aquecimento do fio, rompimento da isolação, curto-circuito, choques elétricos. Então, tudo isso, às vezes a gente fala, mas não tem problema, eu vou ligar aqui, compra aqueles adaptadores, né, do 20 amperes para 10 amperes e acha que está tudo bem. Não tá, pessoal, ok? Isso é potencialmente um problema que vai acontecer, pode não ser na hora, mas com uso recorrente isso vai acontecer um problema. Edificações devem ser protegidas contra descargas atmosféricas, o DPS. Eu falei no começo um pouco do DPS, mas falei bem brevemente. O DPS ele é um equipamento que ele serve para transformar essa descarga atmosférica para o aterramento. Ele canaliza, ok? Então, toda vez que você tem uma descarga atmosférica na linha, que você tem uma tensão muito grande devido a essa descarga, o DPS ele é ligado com o aterramento e transfere toda essa sobretensão para a terra, gerando assim proteção aos equipamentos e à instalação da casa. Seria interessante que
todas as nossas instalações tivessem o DPS. O DPS ele fica localizado no quadro de distribuição também, ok? Ele fica ligado juntamente com os circuitos, os disjuntores dos circuitos. Vamos lá. Condutores devem ser adequadamente dimensionados, isolados e identificados. Como eu sempre disse, facilita a manutenção e, enfim, os condutores eles são que levam a energia elétrica para o nosso uso, né? Então a gente tem que cuidar bem deles. Instalações antigas geralmente necessitam de reformas na proteção. Procurar sempre um eletricista habilitado. E sempre que for fazer algum reparo, alguma coisa, usar equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual. Bom, foi fazer um reparo, usar uma luva, usar uma bota, ok? Dependendo do local, usar um capacete, é toda aquela parte mais técnica. Instalações antigas, a gente sabe que tendem a ter fios rígidos, os fios já podem ter perdido a isolação, então é necessário fazer uma avaliação para poder fazer uma reforma, para a gente prevenir tudo que a gente viu aqui durante esse curso, ok? Bom, pessoal, então finalizamos aqui a quarta e última parte do nosso curso de combate ao desperdício de energia. Essa foi a última parte, a quarta e última parte de segurança nas instalações elétricas. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que as informações aqui apresentadas sejam muito úteis e que a gente consiga colocá-las em prática e melhorar tanto a nossa economia quanto a nossa segurança. Um grande abraço a todos.